E na entrevista coletiva na grade, agora há pouquinho, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o pagamento da ajuda dos R$ 600 para as pessoas mais afetadas neste momento aqui pela crise do coronavírus. O que disse o presidente agora há pouco. Operação para pagar os R$ 600, como é que está a operação do governo? Está todo vapor. Semana que vem começa a pagar. Mas quando vai ser publicado oficial, presidente? Não foi publicado ainda. Ainda não foi publicado. Eu assinei ontem, estava dispensando outra medida provisória, porque não adianta dar um cheque sem fundo. É verdade. Tem que ter o crédito também. É verdade. Então agora o crédito provisório de 98 bilhões para ser publicado junto? Sim. Deve ser hoje ainda, presidente? Deve ser, pô. O senhor falou que você tem Você agenda. não pode, a burocracia é enorme. Uma canetada meio errada é crime de responsabilidade, dá pra vocês entenderem? Vocês querem que eu cave minha própria sepultura? Vocês querem que eu cave minha própria sepultura? Não vou dar esse prazer pra vocês. Foi com receio de cair em incidir em responsabilidade fiscal que o senhor vetou no BPC, a operação do BPC? Olha, o que diz a lei que tem que ter uma origem para pagar aquele recurso lá, para pagar aquele benefício. Com a fonte. O Congresso não apresentou a fonte. No BPC. O projeto, leia o artigo 62 da Constituição, tá certo? O parlamentar quiser dar um benefício para alguém, tem que dizer de onde vai tirar aquele recurso. Aí está no artigo 62, a gente está na Constituição. É muito simples. É por isso que o senhor vetou o BPC, então, presidente? Não, eu vetei porque, pô, cara, não me lembro que respondeu a pergunta. Eu acabei de explicar para você que você não consegue ter capacidade de entender. Será que você não tem capacidade de entender? Tchau pra vocês. O Schiller parece programa de auditório, né? E o presidente entra nas provocações. Claro, quem vai lá, né, uma parte vai para aplaudir e outra vai para provocar, porque sabe que a reação é essa. Mas, Schiller, muito bom dia. Eu gostaria de tratar com você da determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo, que mandou ontem para o presidente da República uma determinação de responder à OAB. Todo mundo sabe qual é a posição da OAB, através do seu presidente Felipe Santa Cruz. Já houve embate com Bolsonaro. Eu não consigo entender por que o ministro Alexandre de Moraes dá esse prazo para o presidente responder à OAB que quer que seja seguido o protocolo da Organização Mundial de Saúde. Até aí, até aceitável. Respeitar as determinações dos governadores e não interferir na atuação do Ministério da Saúde. Não acha que é muito, não, hein, para o ministro do Supremo mandar para o presidente? Ele já não poderia ter rejeitado in limine. Bom dia. Tudo bem, Zé Paulo. Olha, depois reclamo da judicialização da política, né? O próprio Supremo, eu me lembro quando o ministro Dias Toffoli assumiu, fez aquele discurso cada um no seu quadrado, né? O Supremo no seu quadrado, a parte constitucional, enfim, como guardião da Constituição, o Executivo comandando o país, né, ações executivas, inclusive nesse caso, combate à epidemia do coronavírus, o Congresso legislando, produzindo leis, só que nada disso acontece. O próprio Supremo, é interessante, o próprio Supremo aceita esse papel de instrumento da judicialização. O que é a OAB? Tem uma posição política, conforme tu bem disseste, claramente definida, de oposição, já aí tem um problema, né? A Ordem dos Advogados do Brasil não poderia ser nem de oposição nem de situação. Mas seu presidente é um militante contra o presidente da República. É um direito dele como cidadão, etc. Mas na medida que a Ordem dos Advogados passa a cumprir esse papel, aí você tem um problema. Então a Ordem dos Advogados do Brasil faz uma ação, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então diz o seguinte, que o presidente da República está infringindo o artigo 1º, 2º, 6º, artigo 23º da Constituição, enfim, uma série de artigos da Constituição pelas atitudes do presidente da República. Então vai desde essa entrevista turbulenta aí, até as declarações sobre o resfriadinho, a gripezinha, até aquela a cadeia de rádio e televisão na semana passada, enfim, tudo. Ou seja, entra no debate político, na verdade, e faz, tu bem observaste aí, algo que para mim é inacreditável, né? Determina que o presidente da República, ou pretende determinar que o presidente da República acate determinações de prefeitos e governadores. Em nome do Pacto Federativo. Bom, mas em nome do Pacto Federativo, quer dizer, como é que é possível isso? Né? Então, o presidente da República age nos limites legais da sua função. Se o presidente infringir alguma norma legal, alguma norma constitucional, bom, aí o Supremo reativamente precisa
obviamente devem interferir. Não é? Agora, que digamos assim, que o presidente prima facie deva respeitar qualquer determinação, e se essas determinações extrapolarem o âmbito, né, da autoridade dos estados e municípios. Então isso não tem pé nem cabeça. Essa ideia de respeitar os preceitos da OMS, ora, a OMS não tem poder executivo sobre cada país, quer dizer, a OMS apresenta orientações, o próprio aquele famoso discurso lá do diretor-geral da OMS, o sentido dele, depois eu assisti com muita calma aquilo, dizia exatamente isso. As medidas que a OMS recomenda, elas precisam ser adaptadas à realidade de cada país. Obviamente a Suíça, a Suécia vão ter condições de implementar medidas diferentemente de países muito mais pobres. A gente mesmo falou agora aqui no programa, vocês comentaram, os Estados Unidos manda lá 12, 20 aviões de carga para a China e traz o equipamento. Quer dizer, são condições muito diferentes, taxa de desemprego, nível de pobreza, a capacidade das redes de saúde, enfim, foi exatamente isso que o diretor da OMS falou. E mais um item aqui da petição, da arguição da OAB, não interferência, essa é a melhor de todas, a não interferência do presidente na atuação técnica, ou seja, na atuação do Ministério da Saúde. Olha, se o Ministério da Saúde, se o Ministro da Saúde é subordinado ao Presidente da República, quer dizer o seguinte, o Ministério da Saúde vai passar a atuar de maneira independente da própria Presidência da República. Então isso não tem pé nem cabeça. Eu me surpreende que o ministro Alexandre de Moraes dê seguimento a isso. Vai dar mais trabalho. Imagina o seguinte, para quem conhece o governo, para quem conhece Brasília, significa o seguinte, ao invés de estar focado na crise, focado em resolver problemas, a gente reclama, né, que está demorando para chegar lá aos R$600, está demorando para implementar as políticas, vai ter um monte de técnicos agora dos ministérios que vão ter que perder tempo respondendo uma arguição por parte da OAB encaminhada pelo ministro Alexandre de Moraes. Acho muito ruim isso, acho uma mistura dos poderes e acho que o próprio Supremo muitas vezes acaba cumprindo, digamos, essa função, aceitando esse papel aí na judicialização da política. Ô Schiller, em relação ao orçamento de guerra, né, o que disse o presidente da República hoje, você não acha que dá um excesso de cautela aí? A gente precisa mexer na Constituição Federal para dar R$600 para os mais vulneráveis, né? Quando que a legislação ordinária do Brasil vai ter a mesma legitimidade? Não é porque está na Constituição que vai ter mais ou menos legitimidade do que. O presidente da República já tem autorização do Congresso, calamidade pública aprovada, tem um documento assinado por um ministro do Supremo Tribunal Federal autorizando o gasto. Ou seja, é um medo excessivo, um excesso de cautela aí para um eventual pedido de impeachment que possa vir no futuro? Olha, aí o ministro Gilmar Mendes, acho que atuou de maneira com bom senso, né, de maneira rápida, colocou inclusive na rede social, fez até um tweet de apoio ao ministro Paulo Guedes, na medida que acho que se pacificou dentro do governo o entendimento que uma medida provisória funciona para a liberação desse crédito extraordinário para dar conta do auxílio emergencial, né, que não precisa esperar a aprovação da PEC. Não é? Então, acho que esse ponto especificamente está resolvido. Não é? A questão da PEC foi lida ontem no Congresso, deve ser votado o mérito agora na sexta-feira, e ela tem, Pedro, um efeito muito mais amplo. Se você olhar, eu li com muita atenção essa PEC, ela foi objeto de uma grande intenção, são vários dias de negociação entre o Executivo e o Congresso, entre partidos de oposição e situação. É de fato um pacto, né? Eu me referi até, o Rafael pode se lembrar, no jornal na TV Bandeirantes, quer dizer, aquele discurso do presidente na terça-feira, na minha visão, ele é um pouco assim a expressão política desse pacto. É um pacto silencioso, mas que vem sendo negociado. Houve várias versões já dessa PEC. A última versão, o próprio presidente comanda um comitê de gestão da crise, né? E se introduz como artigo 115 das disposições transitórias, ou seja, lá no finalzinho da Constituição você vai botar mais um artigo criando, né, um regime fiscal extraordinário, que é uma situação para situações de calamidade, pode acontecer inclusive no futuro, então vai ficar na Constituição isso. Né? E é interessante, é um comitê formado por ministros de Estado, alguns ministros, entre a cidadania, transportes, agricultura, obviamente saúde, economia, o presidente da República comanda, né? E você tem a participação dos poderes, do Conselho Nacional de Justiça, enfim, eu vou definir aqui, é quase uma gestão parlamentarista da crise, certo? É interessante isso, e vai ter poderes praticamente plenos sobre toda a gestão desse orçamento extraordinário. Significa o seguinte, praticamente nós vamos passar para um novo regime no Brasil, um regime consorciado de gestão do país, ou seja, né, das iniciativas de combate à pandemia,
a partir de um comitê gestor. O que está dando de polêmica é que tem um artigo, se não me engano, o artigo 15, que diz o seguinte, que o Congresso Nacional pode sustar qualquer medida tomada pelo comitê. Significa o seguinte, quem passa a comandar o país, em última instância, né, as ações executivas, a gestão desse orçamento extraordinário, de todo esse dinheiro aí, que a gente no fundo não sabe de onde é que vai tirar, que vai ficar para pagar no futuro, que todo mundo vai pagar. Prestei muita atenção no que disse o ministro Delfim Neto, ex-ministro Delfim Neto, aqui no programa, na segunda-feira. Ele disse, olha, todo mundo vai pagar essa conta, vai pagar na inflação, vai pagar no juro, vai pagar no aumento da dívida, a relação dívida-PIB, enfim, ninguém sabe quanto que vai custar isso, mas vai ser pago por todo mundo, tá certo? Mas a gestão desse recurso passa a esse comitê gestor, é muito estranho isso, né? Então o presidente acaba perdendo a sua soberania, a sua autoridade nessa gestão, porque em última instância o Congresso Nacional pode sustar qualquer decisão. É muito estranho isso, é quase um novo modelo que vai vigorar se for aprovada essa PEC, acho que vai ser aprovada, né? Ela é uma PEC do coração aí do presidente Rodrigo Maia, né? Mas ela de fato relativiza muito a autoridade do presidente da República na gestão da crise. Queria agradecer ao Fernando Schiller, cientista político, colunista aqui da Rádio Bandeirantes, sempre conosco no Jornal Gente. Tchau, Schiller. Bom trabalho, boa semana para você, hein? Abraço. Boa semana não, já estamos no fim da semana, né? A gente se perde nessa quarentena, né? É a segunda. Tchau, Schiller.